Será que nós estamos presenciando o fim de Paulo Guedes no governo Bolsonaro? Eu faço esse questionamento porque o que nós estamos vendo nesse momento é um choque entre os dois presidentes que nós temos no Brasil. O presidente formal, Jair Bolsonaro, que é o presidente dos costumes, e o presidente informal, que é o Paulo Guedes, que é o presidente que toca a economia. Só que, como toda organização, o líder formal ele tem um poder que o líder informal não tem, que é o poder da caneta. Então, se Bolsonaro quiser, ele pode vetar qualquer ação de Paulo Guedes e até mesmo demitir o próprio Paulo Guedes. E o Paulo Guedes agora, ele está fazendo o plano da reforma tributária. E esse plano da reforma tributária, ele tinha uma estratégia que era a volta da CPMF, que era um imposto sobre transações. Quando o Paulo Guedes anunciou, já vinha anunciando, né, ele já estava tentando introduzir essa ideia há um bom tempo. O Bolsonaro falou que não haveria nova CPMF, porque ele, na campanha, prometeu que não haveria novos impostos no Brasil. Quando foi falado da CPMF essa semana, os bolsonaristas ficaram revoltados, todo mundo ficou revoltado. Eu aqui no canal fizemos um vídeo falando sobre isso, porque nós não queremos pagar mais impostos. E os bolsonaristas estavam se sentindo traídos por Bolsonaro, porque Bolsonaro na campanha disse que não haveria aumento de impostos. Então o que o Bolsonaro fez? Bolsonaro forçou o Paulo Guedes a demitir o Cintra, que era o responsável, que estava alardeando, que estava ventilando a possibilidade da nova CPMF. Só que quando o Bolsonaro interfere no governo Paulo Guedes e proíbe de haver uma nova CPMF, um novo imposto, isso acaba quebrando totalmente o plano da reforma tributária do Paulo Guedes. Pelo seguinte, a reforma tributária visa desonerar a folha de pagamento, visa desonerar as empresas. Só que se você reduz o imposto cobrado nas empresas, a arrecadação do governo ela também cai. E aí o que vai acontecer? A arrecadação caiu, mas as contas todas vão continuar existindo. Então só existem duas formas de você continuar tendo a mesma quantidade de dinheiro no orçamento da União. Uma delas é você aumentar o montante o montante total do nosso PIB. Por exemplo, se você ganha R$50 e tem um imposto de R$20, de 20%, você vai ter uma arrecadação de R$10. Vamos supor que esse imposto caia para 10%. Para que você mantenha a mesma arrecadação, você precisa aumentar esse valor que você tem. Então, esses R$50 ele precisa passar para R$100. E assim você vai conseguir manter a mesma arrecadação de R$100. Para que o governo, reduzindo os impostos, consiga manter o volume, o montante arrecadado, ele vai precisar aumentar o PIB brasileiro. O crescimento do Brasil vai precisar ocorrer. Mas isso não vai acontecer, pelo menos no curto prazo, porque nós estamos vendo que as medidas que o governo está adotando não são medidas que estão surtindo um efeito muito grande na economia. O crescimento está sendo muito pequeno. É um crescimento praticamente... O Brasil está andando de lado, ele não está crescendo porque o crescimento ele está sendo irrisório. Algumas pessoas falam que vai ficar abaixo dos 2%, outros até mesmo falam que que o crescimento vai ficar abaixo de 1%. Mesmo nós tendo, mesmo a gente tendo um aumento na projeção do PIB para o fim do ano, esse aumento não é uma projeção, um aumento muito satisfatório. Então, se o Brasil não vai conseguir manter a arrecadação aumentando o seu total de dinheiro, aumentando o seu PIB, a outra forma é você criar um outro imposto para suprir aquela desoneração, aquela redução de impostos que foram produzidas, que vai ser produzida. Só que o que acontece? Esse imposto, a CPMF, ele pega direto a população brasileira, principalmente a população mais pobre. Porque todo o dinheiro que é retirado do bolso da população mais pobre é sentido. A população mais rica, como aquele promotor dos R$24.000, que até comentamos aqui no canal do professor Leonardo, se você tira R$100 dele, tira 200, isso não faz tanta diferença. Agora, para um pobre faz. Todo o dinheiro que é retirado do pobre, isso é um problema. E não é só um problema porque o pobre ele vai ter menos dinheiro para consumir. É um outro problema porque se o pobre tem menos dinheiro para consumir, ele não consegue comprar aquele pacote de açúcar a mais, ele não consegue tomar aquele cafezinho a mais, ele não consegue comprar aquele produtinho a mais, e nós sabemos que são os mais pobres que fazem a economia do Brasil girar. São eles que puxam a economia pelo seu consumo. Então, retirar dinheiro dos mais pobres é fazer com que o consumo do Brasil, o consumo das famílias também decaia, e isso é péssimo, porque se não tem consumo, não tem geração de emprego. Então isso causa um distúrbio, um problema econômico muito grande.
Só que, já que Bolsonaro proibiu a CPMF, a nova CPMF, o Paulo Guedes agora ele não tem o que fazer com a reforma tributária. Porque se ele fizer a reforma tributária, a arrecadação federal ela vai cair e vai cair bruscamente. Então ele tem um problema, porque se a arrecadação cair, as contas estão mantidas, você não vai conseguir pagar os seus fornecedores, você não vai conseguir pagar os títulos da dívida, você não vai conseguir pagar a previdência, você não vai conseguir fazer os investimentos necessários. E nós sabemos que quem puxa o crescimento do Brasil não são as empresas, mas sim o governo federal, mas sim o Estado. Então há um enorme problema, porque Paulo Guedes talvez agora ele possa estar sem saída. E já que ele não tem saída, o único caminho que ele pode fazer é forçar a saída, pedir demissão e abandonar o governo Bolsonaro. Será que vai ser isso que vai acontecer com Paulo Guedes? Deixa aqui nos comentários o que você acha disso, ou se você acha que Guedes está chegando ao fim, se ele está ficando sem repertório, e deixa aqui se você acha que ele vai chegar ao fim do governo Bolsonaro. Eu gostaria de saber a sua opinião. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal do Professor Leonardo e também me siga no Twitter, @profleoficial.